retomando o assunto da unidade 2, nesta videoaula que estamos tratando sobre perspectiva de organização do ensino médio a partir de uma base unitária. Na parte 1 da videoaula, nós fizemos algumas questões a respeito do ensino médio, sobre as percepções de vocês sobre o ensino médio. Vimos uma breve retomada histórica do ensino médio e do ensino profissional no Brasil. Vimos as finalidades do ensino médio na atual legislação brasileira, LDB 93/94/2006. Vimos o conceito de politecnia, vimos alguns exemplos de como implementar currículos com base nessa ideia aí da base unitária, fazendo a articulação e a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. E também vimos em que consiste a integração, né? Então, na primeira parte, vimos os conceitos que estão na base dessa concepção unitária de organização do currículo do ensino médio, na concepção do ensino médio, certo? Então, agora, né, na parte 2 dessa unidade 2, vamos retomar a partir dessa ideia da base unitária, né? Então, como ao longo já da primeira parte, nós expomos que é viável conceber o ensino médio a partir de uma base unitária, fundamentada na integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. É nisso que consiste o ensino médio integrado, certo? Agora, os pesquisadores, né, dessa temática, eles colocam que o ensino médio integrado, em razão do quadro socioeconômico, né, que caracteriza a realidade brasileira, a gente pode concretizá-lo de duas formas, o ensino médio integrado. Primeira, assentada exclusivamente nos princípios da politecnia ou educação tecnológica, certo? Que aí, segundo Demerval Saviani, essas duas palavras elas são sinônimas e retomam até o pensamento do pensador Karl Marx, né? Sobre a questão da politecnia e educação tecnológica. Nesse posicionamento aí, não inclui a profissionalização específica, certo? Então, o ensino médio vai estar baseado na integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, sem integrar com a profissionalização. Uma outra perspectiva é o ensino médio igualmente fundamentado nos princípios da politecnia, mas integrado também a uma formação profissional específica, ou seja, ensino médio integrado à educação profissional. Vocês podem observar que nas duas maneiras, na primeira e na segunda, os princípios são assentados na politecnia ou educação politécnica. No entanto, em uma forma inclui a profissionalização e a outra não inclui a profissionalização, certo? Então, vamos aqui fazer uma citação, e que é uma citação baseada até no texto, né, do Frigoto, da Ramo da Cevata.
a respeito do ensino médio integrado ao ensino técnico, sob uma base unitária de formação geral, é uma condição necessária para se fazer a travessia para uma nova realidade, certo? Numa outra perspectiva, né, de inclusão, mesmo, né, dos estudantes, daqueles que vivem do trabalho. Então, fazer essa junção de formação geral é uma condição necessária para se fazer a travessia, né, entre aspas, para uma nova realidade. Então, essa solução é compreendida como transitória, é viável e preserva a concepção de que é fundamental avançar na direção de construir uma sociedade na qual os jovens das classes populares têm o direito de optar por uma profissão após os 18 anos de idade, como, aliás, sempre tiveram os filhos das classes média alta e alta. Ou seja, após concluir o ensino médio tecnológico politécnico, mas não apenas se profissionalizando no sentido estrito, certo? Então, pode ser também nessa perspectiva, certo? Então, essas duas possibilidades, com formação profissional ou sem formação profissional, são legais e viáveis segundo os estudiosos dessa área que nós já citamos. Entretanto, eles colocam o processo histórico é por vezes contraditório e construído a partir de atuação dos distintos sujeitos, classes sociais e grupos de interesse e das correlações de forças entre eles. Então, os autores citam esse decreto de número 5.154/04, 2004, que possibilitou a integração do ensino médio aos cursos técnicos. E, a partir dessa integração, a estrutura do MEC foi alterada, do Ministério da Educação e Cultura. Então, foi criado a Secretaria de Educação Básica e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que é a CETEC, a partir do desmembramento da Secretaria de Educação Média e Tecnológica, a CENTEC. Dessa forma, enquanto no plano legal e na produção teórica se avançava para a integração, a estrutura, né? Aí a gente fala em nível de MEC, a estrutura contraditoriamente apontava para a separação entre a educação básica e profissional. Certo? Agora vamos nos voltar à questão da formação humana integral. O que significa integrar? Segundo Henrique, 2008, a palavra integrar, etimologicamente, significa completar, tornar inteiro. Logo, pensar no ensino médio integrado é conceber uma formação em que os aspectos científicos, tecnológicos, humanísticos e culturais estejam incorporados e integrados. Assim, os conhecimentos das ciências, né, as ciências denominadas, entre aspas, duras, não é? Que ciências são essas? As ciências da parte da física, da química, certo? E outras, e das ciências sociais humanas, serão contemplados de forma equânime, em nível da importância de conteúdo, visando a uma formação integral do cidadão autônomo e emancipado. Então, aí, essa formação humana integral parte dessa prerrogativa de que é preciso tanto a formação nas áreas exatas, nessas ciências duras, quanto nas ciências sociais, certo? E precisa ser de forma equânime, certo? Bom, o trabalho continuando, né? Nós estamos retomando
o que nós já viemos falando também na primeira parte. O trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura, como falamos, são dimensões indissociáveis da formação humana, interligando-se de maneira profunda na construção do conhecimento e na transformação da sociedade, certo? Vamos ver o trabalho, qual a importância do trabalho, né, enquanto uma dimensão, né, que contribui para a formação humana. O trabalho, e aí nós estamos aí com uma concepção de trabalho diferenciada, não é? Não o trabalho como se configura na sociedade capitalista, mas pensando o trabalho no sentido mais genérico. O trabalho é uma atividade essencial para a existência humana, porque por meio do trabalho, né, onde há esse esforço físico e intelectual, isso vai permitir a produção de bens, né, serviços e desenvolvimento de habilidades. Óbvio, né, vai permitir essa produção de bens e serviços. Mas também, não só isso, mas é um meio de interação com o ambiente e com outros indivíduos. Então, por meio do trabalho, nós produzimos bens e serviços, desenvolvimento de habilidades, como também por meio do trabalho, nós interagimos com o ambiente, com outros indivíduos, não é? Por meio das relações sociais de produção, etc. e tal. Então, vamos voltar agora para a questão da ciência. Então, qual é o significado da ciência enquanto uma dimensão importante para a formação humana? A ciência é o processo pelo qual o ser humano busca entender e explicar a realidade, fornecendo os fundamentos para a criação de novas tecnologias, certo? Então, a tecnologia será o resultado da aplicação do conhecimento científico e visa melhoria, né, das condições de vida, facilitando o trabalho e impulsionando a produção. E a tecnologia ela vai refletir e influenciar a cultura. Esta cultura que vai abranger os valores, crenças e práticas de uma sociedade. Então, juntas, ciência, tecnologia, trabalho e cultura vão moldar como os seres humanos se relacionam com o mundo, determinando a forma como o trabalho é organizado, as inovações tecnológicas, como elas são aplicadas e como o conhecimento é transmitido. Então, na educação, a integração dessas dimensões é crucial para a formação integral, que prepara os indivíduos não apenas para o mercado de trabalho ou o mundo do trabalho, mas para exercer a cidadania de forma crítica e reflexiva. Então, essa relação dinâmica impulsiona a evolução das sociedades e vai contribuir para o desenvolvimento sustentável e equitativo. Passemos, então, agora a pensar o trabalho como princípio educativo. Então, esse princípio vai permitir uma compreensão do significado econômico, social, histórico, político, cultural das ciências e das artes, o que implica considerar o trabalho tanto no seu sentido ontológico e histórico. Vamos já falar sobre isso. Então, as ciências e as artes não vão existir de forma isolada. Elas estão profundamente conectadas às diversas dimensões da sociedade, tanto econômica, social, histórica, política e cultural. Então, para ilustrar cada dimensão dessa, vamos a alguns exemplos práticos. Então, na dimensão econômica, trazendo aqui a questão das ciências e das artes.
Então, na dimensão econômica, as ciências e as artes têm impacto direto na economia. Inovações científicas, como a Revolução Industrial, né, que transformou profundamente a produção de bens, criando novas indústrias e formas de trabalho. No campo das artes, o mercado de arte movimenta bilhões, né, de dólares, influenciando tanto a economia local quanto global. Um exemplo prático é a invenção do motor a vapor. Falamos da Revolução Industrial, né? Que foi a invenção do motor a vapor? Foi uma inovação científica que permitiu o surgimento das fábricas e da produção em massa que mudaram a economia mundial, certo? Na sua dimensão social, tanto a ciência quanto a arte influenciam as dinâmicas sociais. Novas tecnologias podem criar ou destruir empregos, e o trabalho artístico pode moldar ou desafiar normas sociais. Um exemplo prático: a criação de plataformas digitais, como as redes sociais que conhecemos, revolucionou a forma como as pessoas interagem e trabalham. Concordam? Ao mesmo tempo que a arte, não é, pode denunciar desigualdades sociais, certo? Como no muralismo mexicano, que retrata a luta dos trabalhadores. Indico a pesquisa sobre o que significa o muralismo mexicano. Na dimensão histórica, as ciências e as artes estão ancoradas em contextos históricos. Elas não surgem no vácuo, mas como respostas a demandas, problemas ou inspirações de cada época. Certo? Exemplo prático. Por exemplo, o Renascimento, uma era de grande florescimento artístico e científico. Foi possível devido às mudanças históricas na Europa, incluindo a redescoberta do conhecimento clássico e o surgimento de uma nova classe mercantil. Aí a relação entre a arte e a ciência, né? E o trabalho com o viés histórico. Na dimensão política, a ciência e a arte podem ser usadas como ferramenta de poder ou resistência. Então, governos financiam pesquisas científicas e utilizam a arte para promover ideologias ou fortalecer identidades nacionais. Exemplo prático: durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investiram fortemente em ciência e tecnologia, como a corrida espacial, como uma demonstração de poder político. Na dimensão cultural, a cultura de uma sociedade influencia e é influenciada por suas criações científicas e artísticas. A arte reflete valores, crenças e identidades culturais, enquanto a ciência pode transformar práticas culturais. Um exemplo prático: o desenvolvimento da astronomia pelos povos antigos era profundamente ligado à cultura e aos rituais religiosos, certo? Como observamos, né, nas pirâmides dos maias e em outras construções. Bom, eu falei que o trabalho ele tem uma dimensão, ele possui uma dimensão ontológica e uma dimensão histórica. Então, o que é considerar o trabalho em sua dimensão ontológica? Então, considerar o trabalho como princípio educativo é compreendê-lo como mediação entre o homem e a natureza. Então, o trabalho ele é um elemento central na produção da existência do homem. Então, é na busca da produção da sua própria existência que o homem gera conhecimento.
que são histórica, social e culturalmente acumulados, ampliados e transformados. Então, o homem, pelo trabalho, ele transforma a natureza e a si mesmo, certo? Então, essa é a dimensão ontológica do sentido do trabalho em sua essência, certo? No ensino médio integrado, o trabalho também é princípio educativo em seu sentido histórico, na medida que se consideram as diversas formas e significados que o trabalho vem assumindo nas sociedades humanas. Isso irá permitir compreender que no sistema capitalista, o trabalho, abre aspas, se transforma em trabalho assalariado ou fator econômico, que é uma forma específica de produção da existência humana sob o capitalismo. Portanto, como categoria econômica e praxe produtiva que, baseadas em conhecimentos existentes, produzem novos conhecimentos, certo? Então, como as sociedades humanas vêm historicamente, como é que o trabalho vem se configurando historicamente nas sociedades humanas, certo? Então, hoje nós vivemos no sistema chamado capitalista, mas sempre foi assim? Não, existiram outras formas de, de produção, certo? E aí, os conhecimentos da história são importantes para que a gente saiba como vem esse desenrolar aí de como a sociedade humana vem se organizando historicamente. Bom, também um eixo importante nessa discussão da organização do ensino médio a partir dessa perspectiva de base unitária é conceber a pesquisa como princípio educativo. O trabalho de produção do conhecimento, certo? Então, intimamente relacionado ao trabalho como princípio educativo, vem esse princípio de formação de sujeitos autônomos, capazes de compreender no mundo e nele atuar por meio do trabalho, transformando a natureza em função das necessidades dos demais seres humanos e cuidando de sua preservação para gerações futuras. Certo? Então, a pesquisa, concebida como um princípio educativo, traz a ideia da produção do conhecimento enquanto um trabalho, certo? A pesquisa que visa, né, atender às nossas necessidades, certo? Bom, a construção da autonomia intelectual necessária para assim atuar por meio do trabalho pode e deve ser potencializada pela pesquisa, que deve ser intrínseca ao ensino e orientada para o estudo e a busca de soluções de questões teóricas e práticas da vida cotidiana dos sujeitos trabalhadores. Então, é necessário que a pesquisa, como princípio educativo, esteja presente em toda a educação escolar dos que vivem e viverão do próprio trabalho, certo? Então, aí é a importância, né, da pesquisa, não só do ensino, como a pesquisa. E não só no ensino superior, não é? Como é colocado. É em toda a educação escolar. Bom, vejamos então agora, e já afunilando aqui, concluindo o nosso assunto, não é? Sobre a perspectiva de base unitária
como uma perspectiva de organização do ensino médio, nós vamos tratar sobre a questão da realidade concreta como uma totalidade, síntese de múltiplas relações, certo? Então, vamos ver o que as autoras que estão citadas no texto vai nos colocar. Bom, a realidade é um todo dialético estruturado, certo? A realidade ela é dinâmica e ela é estruturada. E ela é produzida por um conjunto de fatos que se interrelacionam e que podem ser compreendidos, mas não predeterminados ou previstos. Bom, nessa perspectiva de conceber a realidade como esse conjunto de fatos, né, que ela produz um conjunto de fatos que se interrelacionam, aí é que vem, então, essa concepção do currículo integrado, né, ele deve possibilitar ao estudante. Então, o currículo integrado, a partir das dimensões de base unitária, né, do trabalho, da cultura, da ciência e da tecnologia, né, essa unidade, essa integração deve possibilitar ao estudante a compreensão desses fatos e suas relações, e suas interrelações, certo? Mesmo sabendo que esse currículo do ensino médio, né, de toda a educação escolar é constituído a partir de uma determinada seleção e que, portanto, não é possível contemplar o todo, mesmo assim, tendo essa clareza, o desafio da escola vai consistir em lograr que a seleção seja representativa dos fenômenos que constituem esse todo. Enfim, que contenha marcas que possam desvelar o real. Certo? Então, o desafio é possibilitar ao estudante a compreensão do todo, mesmo que se saiba que o currículo ele parte de uma determinada seleção, ele é constituído a partir de uma seleção. Então, organizar o currículo de forma integrada implica romper com essas falsas, né, polarizações, oposições e fronteiras consolidadas ao longo do tempo, como a separação entre as ciências humanas, a oposição entre teoria e prática, a dicotomia entre conhecimentos gerais e específicos. Bom, também é importante colocar que nessa concepção de ensino médio a partir da perspectiva de base unitária, é importante conceber homens e mulheres como seres históricos sociais que são capazes de transformar a realidade. Então, o ser humano ele é capaz de se produzir e se modificar na sua relação com o trabalho, com os demais seres humanos e com a natureza, em um movimento dialético do sujeito e o objeto, certo? Assim, pela ação consciente do trabalho, os seres humanos criam e recriam sua própria existência. Ramos 2003. Então, a formação integrada precisa ir além de proporcionar o acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos e acumulados pela humanidade. Precisa promover o pensamento crítico em relação aos códigos de cultura dos grupos sociais
ao longo da história como forma de compreender as concepções, os problemas, crises potenciais de uma sociedade. Então, a partir dessa compreensão, é possível para contribuir para a construção de novos padrões de produção de conhecimento, de ciência e de tecnologia voltado para interesses sociais e coletivos. Então, nós somos seres históricos, sociais, que somos capazes de transformar a realidade. Bom, então, já concluindo, fazendo as considerações finais, então, esse assunto é um assunto de extrema importância. Vocês já apropriado desses conceitos, da finalidade do ensino médio, do conceito de politecnia, com a questão do que é a base unitária na organização do ensino médio, então vocês irão chegar às escolas onde vocês irão realizar o estágio com essa apropriação e essa formação crítica do que, né? Teórico-crítica, teórico-prática do que nós colocamos em nossa aula, certo? Então, vocês irão, né? Vai ter esse movimento com essa fundamentação, com esse olhar crítico. Vocês irão à realidade e vocês irão fazer as observações e também, a partir dessa fundamentação, vocês irão fazer a regência, né, na escola do ensino médio, né, e provocar mesmo na escola essas discussões, né, contribuindo, né, para o campo, né, de atuação da regência. E, uma vez mais, colocar que a nossa aula foi organizada a partir de leituras e pesquisas de vários autores, mas de uma forma mais detida com o texto do professor Dante Henrique Moura, que vocês podem acessar aí, está disponível nesse link aí, o texto, com algumas possibilidades de organização do ensino médio a partir de uma base unitária, trabalho, ciência, tecnologia e cultura, certo? E para encerrar agora mesmo, de verdade, aí eu trouxe essa imagem, que é uma imagem que eu sempre resgato nas videoaulas, né? A vida não é sobre somente, eu acrescento, né? Metas, conquistas, linha de chegada. É sobre quem você se torna nessa caminhada. É da psicóloga Gisele Ferreira. E aí nós temos essa garota aí, e que reflete muito o que nós estamos falando de ensino médio integrado a partir dessas palavras, dessa formação aí integral e integrada. Questão do caráter, da empatia, da ética, da lealdade, do amor próprio, da criatividade. E tudo isso deve ser proporcionado pelas ciências, pelas artes, não é? Pelo trabalho, pela cultura, enfim. Agradecer essa oportunidade e até breve.